Alô, Planeta Terra, boa noite, Brasil. Nessa quinta-feira, jogando Conversa Dentro, ano 2, dia 27 de novembro, e já vai-se o ano de 2025. E a gente encerrando hoje a segunda jornada dos chakras, né? Eu fiz uma o ano passado e esse ano eu fiz outra. Então hoje a gente está no 7º chakra, encerrando essa jornada. É um assunto que eu gosto muito, que eu estudei bastante, que eu conheço bem. Um assunto que tem uma quantidade imensa de versões, de conceitos, de olhares, de formas de entender, enfim, né? Como tudo que é muito antigo, né? Um conhecimento que vem da Índia, um conhecimento que tem aí, vamos chutar, né? A Índia tem mais ou menos 5.000 anos de escrita, né? Se considera que tem 10.000 anos, tem 5.000 anos de transmissão oral e mais 5.000 anos de escrita. E quando você fala de tantos milênios num país de dimensões continentais, que sempre foi muito habitado, né? Hoje, sei lá, tem 1,5 bilhão de pessoas. Isso é um lugar onde muito conhecimento foi gerado. Muito conhecimento foi gerado. Você vê que a Índia tem uma quantidade imensa, incontável, de seitas, religiões, escolas filosóficas, escolas religiosas, teorias, livros, principalmente comentários de livros, de escrituras, técnicas, enfim, né? A Índia gerou uma quantidade de conhecimento, de técnica, de prática, de escolas, né? Imenso, 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 imenso. E o mais interessante em termos de Índia é que tudo gira, ou quase tudo, vamos dizer assim, 95%, né? 90%. Vamos tirar o budismo, tá? Vamos tirar o budismo, digo em termos de hinduísmo, disso que os ingleses chamaram de hinduísmo, né? Tirando o budismo, tirando o jainismo, tirando as religiões não hinduístas. Praticamente todas elas gravitam em torno dos Vedas. E eu me lembro, uma vez um Swami, um monge, nos anos 80, no meio de uma palestra, ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia que na Índia, ateu não é quem não acredita em Deus. Ateu é quem não aceita a autoridade dos Vedas. Porque até para ateu, os Vedas contemplavam, né? Eu acho que o que a cultura da Índia fez, que é muito interessante, é uma civilização que se construiu focada na iluminação. Então, a gente vai ver escrituras sagradas em todas as áreas. Na engenharia, na guerra, na medicina, em todas as áreas da vida humana, você vai encontrar escrituras que orientam para que aquela atividade em questão possa funcionar de forma a ser um auxílio, uma ferramenta para a iluminação. Então, qual é a melhor forma de fazer uma casa dentro dessa demanda? E por aí vai. É muito fascinante isso, né? Então, isso tudo gravita em torno desse pilar central que a gente chama de os Vedas, que são aqueles 4 livros iniciais, que é como se fosse uma árvore, né, que começou a dar raízes e galhos e produzir uma quantidade imensa de conhecimento, né? Isso, para mim, sempre foi muito fascinante. Então, há 7 semanas atrás, a gente começou a fazer essa jornada. Eu vou dar um repasse rápido aqui, né, porque isso vai ficar gravado, é legal para quem não pôde acompanhar. Então, no primeiro chakra, o Muladhara, a gente tem a raiz, o elemento terra. Eu queria lembrar para vocês mais uma vez que os chakras, eles não são sequenciais, eles são
simultâneos, eles são estruturas simbólicas, energéticas, arquetípicas, e gerenciam, vamos dizer assim, né, a circulação da vida, né? Estou chamando de vida a energia que promove e sustenta a vida em 100% de todo o universo. Isso os hindus vão chamar de prana, os chineses de chi, os japoneses de ki, e por aí vai, né? Os hindus chamam de shakti, o Spinoza chamava de conatos, libido, né? A vida, essa entidade tão explícita e tão implícita, né, que faz com que todo o universo possa se manter vivo. Então, os chakras são estruturas, como são simbólicas e arquetípicas, os chakras são como um mapa. Quando você vê aquele desenho no livro de yoga, aquele corpinho com 7 bolinhas, um risquinho aqui e mais 2 fazendo assim, aquele é um mapa. O mapa aplicável a qualquer tipo de estrutura e contexto na vida, porque os chakras expressam o funcionamento, a estrutura de funcionamento de qualquer coisa. Então, no ser humano, o primeiro chakra vai falar de aterramento, vai falar de tudo que é material, de tudo que é tridimensional, vai gerenciar. Para quem está chegando, também rapidinho, tem 2 coisas que eu acho legal falar aqui. Os chakras, eles funcionam. E você imagina 7 caixas d'água. Gente, tem 72 mil chakras, tá? Mapeados. Mas, normalmente, a gente trabalha com os 7 principais. É como se a gente tivesse 7 usinas Itaipu gerando energia elétrica e mandando energia, né, para cidades cada vez menores. Cada articulação do corpo tem um chakra, tem um centro de redistribuição. Então a gente vai desde a Itaipu, né, até a vilazinha do interior, passando por grandes cidades, né? Isso vai sendo distribuído. Isso é muito legal. Então, se você pensar em vasos comunicantes, é só para abrir uma possibilidade de uma anamnese, de uma avaliação, né? Fugindo um pouco, sem querer depreciar, mas fugindo um pouco daquela história porque o chakra tem que rodar para um lado tal, quando roda para o outro lado, não sei o quê. Tem, né, várias formas de aferir com pêndulo, com mão, com essa coisa toda. Eu aprendi com uma das pessoas que trouxe esse conhecimento para o Brasil, que morou na Índia e que me ensinou, que é como se os chakras fossem 7 caixas d'água, todas interligadas, todas, né, absolutamente interligadas. Imagina que essas 7 caixas d'água têm água exatamente pela metade, todas elas, e tem uma dinâmica o tempo todo, porque a vida é 100% movimento, 100% impermanência. Então, né, a gente fala em equilíbrio, né? A gente tem culturalmente uma ideia de alguma coisa estática, né? Equilibrou, parou. Mas o equilíbrio é uma dinâmica de equilíbrio e desequilíbrio. Equilíbrio e desequilíbrio. Todo o universo está oscilando, desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio. Porque todo o universo está em movimento. E todo o universo está num movimento de expansão. E todo o universo está em movimento, está no movimento de expansão. E esse movimento de expansão obedece a uma estrutura, a uma força de autorregulação, que é exatamente isso. Tem uma força que trabalha desequilibrando e tem uma força de regulação que trabalha equilibrando. E o universo vai se movimentando e expandindo assim, a partir dessa dinâmica de equilíbrio e desequilíbrio. Os chakras também, né? Esse mapa, né,
de chakra, você pode aplicar a uma pessoa, a uma família, a um país, a uma empresa, porque é uma estrutura simbólica, energética e arquetípica. Aí, tá, o vaso comunicante. Isso eu já ia pular para outro assunto. Então você imagina que numa dinâmica, se uma caixa d'água enche, porque todas elas estão com água pela metade, se uma caixa d'água enche, é sinal que alguma ou algumas caixas baixaram o nível. E isso vai, né, porque todas elas estão interligadas, funcionando no sistema de vasos comunicantes, então isso vai equilibrando, desequilibrando, equilibrando, desequilibrando, e a gente aprende. Nessa escola, né, no Tantra da mão direita, no Dakshina Tantra, a gente vai aprender através da conversa com o aluno, do gestual, do facial, da forma de falar, da descrição de tudo que ele fala sobre ele, sobre a vida dele, da forma como ele faz as posturas de yoga, os pontos de tensão muscular, as dificuldades articulares. Então tudo isso vai dando para um professor / terapeuta, né? Porque o Dakshina Tantra é um ramo do yoga muito yoga terápico e muito focado no psíquico, na mente, no psiquismo. E aí o professor vai estabelecendo uma rotina de exercícios de yoga, né? As posturas, as respirações, as meditações, relaxamento, né? Todo aquele corpo de técnica particularizado, né? Para que haja um mínimo de desequilíbrio excessivo nessa dinâmica desequilíbrio-equilíbrio que é inerente a toda a existência. E no primeiro chakra a gente tem o elemento terra, porque é a estrutura, o primeiro chakra vai gerenciar o mais material na gente. Aí eu contei para vocês algumas vezes que como os chakras foram simbolizados como flores de lótus, eles têm pétala, botão e raiz. Isso significa simbolicamente essa gerência que o chakra faz da energia vital desde o nível mais material, corpo, ossos, músculo, fisiologia, sistema nervoso, digestão, né? Tudo que é material, a forma como a gente lida com a saúde, com o dinheiro, com o trabalho, com a nossa casa, com tudo que é concreto, né? Com tudo que é concreto. Então, isso tem a ver com as pétalas. O botão dos chakras, que é o nível mais interior, vai falar da gerência da energia vital dentro da gente, no nosso psiquismo, consciente e inconsciente, memória, o nosso mundo emocional, afetos, sentimentos, né? E a intuição, né? Essa coisa mais extrasensorial. E a raiz do chakra, né? Que se enraiza no centro, no Sushumna Nadi, né? Tem a ver com a nossa natureza real, com a nossa alma, com o nosso espírito, né? Com quem a gente é de fato. Não porque a gente é a unidade, a gente é eterno, a gente é o ser, mas a gente está humano. A gente está humano. Nascendo, morrendo, oscilando, né? A gente também oscila, porque a gente vive numa realidade que a dualidade é quem dá o tom dessa logística dinâmica que todo o universo está caminhando. Então todo o universo se movimenta em expansão, dentro de uma perspectiva de autorregulação, encerrado dentro de uma realidade que é relativa, que é dual, né? Os chineses chamaram isso de Yin e Yang. Então, no primeiro chakra, a gente vai ter os pés, as pernas, né? Que é quem faz a gente caminhar aqui na Terra. A gente vai ter o ânus como uma referência, porque do ânus sai cocô, e cocô tem a ver com o elemento terra, porque é no cocô que a gente devolve para a terra o que a terra nos dá e que entra pela boca. Então a gente devolve. Por isso que aqui a gente fala cocô ou tem nojo ou ri. Mas na medicina chinesa e na medicina ayurvédica, o
o médico, ele olha o cocô, ele vê a cor, ele vê o cheiro, ele vê a textura, porque o cocô diz muita coisa. É a forma como a principal coisa que eu devolvo para a terra, na forma de terra. Tanto que cocô aduba a terra. Né? Isso deveria criar um ciclo. Né? Eu planto, como, devolvo, aquilo aduba a próxima plantação. Né? Os chineses eram craques em fazer esse tipo de ciclo. O primeiro chakra vai ter a ver com as glândulas suprarrenais, então a emoção em desequilíbrio mais tradicional do primeiro chakra é o medo. Né? Até porque as glândulas suprarrenais são quem vai administrar adrenalina, noradrenalina, né? no sangue, naquelas horas em que a gente precisa lutar ou fugir. No primeiro chakra também, por causa disso, né? É onde vai acontecer a administração mais fisiológica do estresse. Né? Porque o estresse é uma perpetuação, né? Eu estou simplificando, generalizando, é uma perpetuação desse estado de luta e fuga. Né? Desse estado que acontece quando a gente passa por situações ou muito ruins ou muito boas, em que a gente precisa encarar e dar conta ou fugir. Então, o sistema endócrino injeta no sangue hormônios que vão ajudar nesse processo de lutar ou fugir. Né? Por isso que acelera o coração, a respiração, a gente fica frio porque o sangue entra para dentro do músculo para ter mais poder de explosão, só que isso deveria passar. Como a gente vive, eu não vivo, mas a maioria das pessoas do século XXI vivem em grandes cidades, e grandes cidades, né, tem um componente na atmosfera, além do oxigênio, do nitrogênio, do gás carbônico, tem medo. Né? Medo há muito tempo, pelo menos há 2, 3 décadas, um componente da atmosfera das grandes cidades. Né? Se lida com isso o tempo todo, medo de ser assaltado, medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo do futuro dos filhos, medo do que vai acontecer com os filhos. Então, medo é um componente. E o medo é o grande promotor do estresse, porque o medo vai fazer esse estado de luta e fuga ficar crônico. Aí a medicina vai dizer que a gente pode entrar na fase de alarme do estresse, né? Aí a respiração vai ficando alta, vai ficando curta, vai ficando rápida, a mente vai ficando a 1000, né? Na fase de alarme começa a rolar uma hipertensão, uma gastrite, uma insônia, uma impotência, ansiedade, até chegar na fase de falência, onde a gente eventualmente pode fazer um infarto, pode fazer um câncer, pode fazer um AVC. Né? Eu falei do tripé, né? Os 3 primeiros chakras são a nossa animalidade, porque tem a ver com as 3 coisas que toda entidade viva faz, que é se alimentar, reproduzir e se defender. Então, simbolicamente, o primeiro chakra tem a ver com se alimentar, que é talvez o mais importante para a perpetuação da espécie. O segundo chakra vai falar de reproduzir, porque ele tem a ver com sexualidade. E o terceiro chakra vai falar de se defender, porque tem a ver com poder de fogo, com explosão, com raiva. Mas não vou pular aqui não. Segundo chakra, Swadhisthana, elemento água. A coisa mais importante é a sexualidade. E por trás da sexualidade, o Swadhisthana é a casa da libido. E entendendo libido como a energia que a vida te deu para você poder reproduzir um outro ser humano, se você quiser, e reproduzir uma obra, porque a gente nasceu com talentos, a gente nasceu com capacidades, com potencialidades, com vocações, com paixões por determinadas coisas, e isso geralmente é o que vai construir a nossa vida profissional, que é a forma como a gente vai expressar o nosso potencial, vai deixar um legado quando a gente se for para quem vem depois, né? E vai receber remuneração e reconhecimento. Então, né, essa potência
E o elemento água, por isso, né, tem a bacia, ou Swadhisthana é a pelve, que gerencia toda a nossa sexualidade, toda a nossa sensorialidade, e tem a ver também com fluir. Né? O segundo chakra tem a ver com a própria dinâmica do movimento, de não estagnar. Né? Você não represa o rio. Se você represa o rio, ele arruma outros caminhos. No terceiro chakra, aí vai ter a interface entre o nível animal e o nível humano do ser humano. Né? Tanto que nos animais, os 3 primeiros chakras são mais evidentes, né? São mais funcionantes. Se alimentar, reproduzir e se defender. Né? Que é basicamente animal. Basicamente para proteção e perpetuação da espécie. No terceiro chakra, elemento fogo, quer dizer, tivemos terra, água e fogo. O terceiro chakra, ele é a casa do eu, é onde se estrutura a identidade, um ego ainda em estado bruto, porque os animais também têm esse ego, e é a casa das emoções, ainda em estado bruto. Mas é através da força desse chakra, porque é o elemento fogo, que a gente se projeta no coletivo. É através do poder de fogo desse chakra, tem um canhão aqui no plexo solar, através dele a gente se projeta no coletivo. E a gente se projeta preferencialmente com qualidade, né? Levando para o coletivo a nossa contribuição. Só que tem uma lei, né? Uma das leis importantes nessa química, nessa fisiologia, nessa mecânica, é que a qualidade com a qual eu me insiro no coletivo, ela é produto da realidade com a qual eu vivo dentro de mim. Com a qualidade com a qual eu vivo dentro de mim. A qualidade, eu vou inverter. A qualidade com a qual eu vivo dentro de mim, a qualidade com a qual eu me relaciono comigo, eu me sinto encarnado, né? A qualidade com a qual eu vivo dentro de mim vai determinar o resto todo da minha vida. Como a gente não aprendeu isso, a gente gasta um tempo imenso, neurônio, saliva, força, raiva, tentando mudar os outros, tentando mudar o fora, com 100% de chance de não funcionar. Só que a gente não aprendeu outra coisa. Né? A gente não é de uma cultura como o Oriente, por exemplo, que há milênios entende que se você quer mudar o fora, muda o dentro. Porque todo o fora é determinado pelo dentro. Né? A forma como eu vivo o fora, a forma como eu experimento o externo, o mundo, a vida, o entorno, é um reflexo da forma como eu vivo dentro de mim. Quando a gente chega no quarto chakra, aquelas emoções em estado bruto, que todo animal tem, do terceiro chakra, no quarto chakra, isso se ganha, faz um upgrade para o afeto, para o amor, para os sentimentos, né? Que aí já é uma coisa mais... Não é que animais não tenham sentimentos, mas os sentimentos... O mundo do sentir na vida humana, ele é mais complexo porque ele se mistura com o mundo do pensar. E, supostamente, os animais não têm o mundo do pensar. Eu acho que tem, tá? Eu acho que animal pensa, sim, mas pensa diferente de gente. Né? Essa coisa de ter gente, ser humano, como referência, é perigoso, né? Eu tenho um amigo querido que é psicanalista, mora em Roma, e ele é agnóstico, ele é científico, ele é psicanalista, né? É ateu e tudo. E eu vejo a dificuldade que ele tem para entender, e ele não entende, a possibilidade de haver inteligência e consciência fora de um cérebro cheio de neurônio. Se você conversar com um indígena ou um oriental, ele vai, para ele, a consciência e a inteligência estão presentes em 100% de absolutamente tudo que existe na criação.
né? Toda criação é inteligente, toda criação é consciente. Só que consciência e inteligência têm uma gama, um gradiente, um espectro extremamente imenso e complexo. Mas a gente tem essa arrogância de referenciar tudo na gente, né? Como se consciência fosse um atributo sênior de um cérebro cheio de neurônios. Então, eu pessoalmente acho que animal pensa, que tem inteligência, que tem raciocínio, dentro de um outro paradigma. Eu vou falar uma loucura maior ainda. Eu acho que o mundo vegetal e mineral também sentem e pensam, e têm consciência e inteligência, mas dentro de outros paradigmas de existência, né? A gente não aprendeu, como os povos antigos, que o universo é multidimensional, que a vida é holográfica, né? Porque a nossa cultura toda se constrói dentro de uma perspectiva cartesiana e mecanicista, né? Só é real aquilo que os 5 sentidos apreendem e que a mente racional pode elaborar. Um indiano morre de rir, um africano e um nativo também, né? Isso é muito pobre. Mas foi assim que a nossa cultura se construiu, dessa forma, com esse tipo de ignorância / arrogância, na minha opinião. Eu acho que a nossa cultura se desenvolveu, talvez como nenhuma outra, na área da biologia, da física e da química, até porque a nossa cultura é uma cultura que se constrói a partir de 2 pilares, que é a ciência e a Igreja Católica. Uma ciência materialista, cartesiana, mecanicista, e uma Igreja Católica. Então não teve espaço na nossa cultura para ter permeabilidade para absorver culturas que vieram de fora. Absorveu na marra, né, quando chegaram os povos escravizados. Os povos escravizados tiveram que fazer uma das coisas, tiveram que fazer sincretismo para poder ser aceito pela cultura que estava escravizando. E a cultura que estava escravizando acabou sendo invadida culturalmente, religiosamente, energeticamente, pela cultura escravizada na marra, na osmose, não por livre e espontânea vontade, né? Porque aquela religião era do demônio. Então é uma pena, e isso está mudando lentamente, né? E talvez chegue o dia que a nossa ciência ocidental aceite o conhecimento milenar gerado pela Índia, pelo Tibete, pela China, pela África, pelos aborígenes da Oceania, pelos povos das Américas, né? Com o mesmo respeito, consideração, seriedade e profundidade que ela olha para sua próprio umbigo, né? Mas o que a gente tem é uma ciência racista, porque quando os ingleses chegam, principalmente os ingleses, né, que são os grandes pais da ciência, como a gente conhece, os ingleses chegam na África, chegam na Índia, chegam na China, já olhando de cima para baixo e chamando todo mundo de crioulo primitivo. Bem depreciativo assim, né? Aquilo tudo era superstição, né? Muito pouco inglês mergulhou na cultura verdadeira da Índia, da China, da África, né? Alguns ingleses se tornaram grandes experts, né? Nas religiões, na filosofia, na medicina, na cultura dessas nações, né? Dessas civilizações. Então a gente ainda está nessa saia justa, né? Então já tem acupuntura no SUS, né? Então já tem em alguns yoga, meditação, né? A gente já vê isso ganhando, mas tudo meio na marra, né? Não porque a cultura vigente aqui tem uma abertura, dê um acolhimento com respeito a todo o conhecimento gerado pelos milênios. Tudo isso eu estou falando aqui por causa da história do 4º chakra, né? E o 4º chakra, ele vai gerenciar o mundo do sentir, desde o amor mais apegado, né, mais egoísta, mais, né,
até o amor incondicional. Né? Toda a gama, todo o espectro, o gradiente, né, é possível e diverso, né, do mundo do sentir, né, que é bem complexo e que é bem diverso. O quarto chakra vai falar de respiração, coração e pulmões, isso é muito importante. E vai falar de uma coisa simbólica assim, que eu acho muito interessante, que são os braços e as mãos. Os braços e as mãos, principalmente as mãos, elas têm uma pegada simbólica muito interessante na questão da dinâmica do dar e receber. Porque, simbolicamente e muito literalmente, é com as mãos que a gente dá e que a gente toma, que a gente recebe, que a gente pega. Então, essa logística do dar e receber é muito importante na vida humana. E isso foi muito deturpado, muito subvertido na nossa cultura cristã judaica. Né? A gente foi educado com a ideia de que dar é mais nobre do que receber, que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si, que de graça é mais nobre do que cobrado, que dar o que falta é mais nobre do que dar o que sobra, e nada disso existe. Porque a gente aprende em constelação, quando você dá mais do que recebe, o sistema descompensa. Quando você recebe mais do que dá também. Porque todo o universo funciona nessa dinâmica de busca da homeostase. E de uma homeostase que é sempre temporária. Porque isso o Capra fala muito, né? As pessoas falam muito da natureza autorreguladora, mas as pessoas não falam da natureza desreguladora, que são duas faces da mesma moeda. Tem uma força que desregula e tem uma força que regula. Isso acontece no nível subatômico mais bóson de Higgs até as grandes teias de galáxia. É aquela coisa que os orientais já sacaram há 5.000 anos. Está tudo em movimento. Tudo em movimento. Toda a criação está em movimento, em expansão, e dentro de uma ordem, de um caos ordenado. Né? A lei do karma é um nome genérico dessa gerência que dá ordem. Só que a lei do karma, ela tem vários atributos. Né? Ela não é só uma lei de causa e efeito. Ela é uma lei de autorregulação. Sincronicidade tem a ver com isso. Ressonância tem a ver com isso. Né? Tem vários... É como se a lei do karma fosse um polvo que tem vários braços que vão gerenciando o fato de que todo o universo está em movimento, em expansão. E numa dinâmica de desregula, regula, desregula, regula. Então, por isso que as mãos vão simbolizar muito no corpo e no comportamento, né? Como é que a gente lida com dar e receber? Tem uma outra coisa que tem a ver com dar e receber também, que eu acho muito importante, porque está muito relacionado com o mundo do sentir. Eu tive um professor que dizia que a gente anda pelo mundo com as mãos assim, abertas. Numa mão tem o sim, na outra mão tem o não. Você já pensou nisso? Como é que você gerencia na sua vida sim e não? Você diz sim quando você quer dizer, diz não quando você quer dizer? Quantos sims você não disse que você queria ter dito? Quantos nãos você não disse que você queria ou devia ter dito? Pela gente viver nessa cultura cristã judaica, onde culpa e pecado são muito presentes, muito misturados com a emocionalidade do ser humano, né? Dar e receber é uma dinâmica complicada para a gente. Lidar com sim e não é uma dinâmica complicada para a gente. Sabe por quê? Basicamente, porque a gente tem uma pulsão. Não estou usando Freud aqui, estou usando esse nome, mas não psicanaliticamente. A gente tem um impulso, né? Uma coisa visceral. A gente precisa ser amado, inserido, pertencer. E a gente faz
Qualquer coisa. Qualquer coisa. Principalmente porque a gente está numa cultura em que a gente acredita que dar é mais nobre do que receber. E aí a gente atura casamento adoecido, relacionamentos adoecidos, a gente aceita trabalhar em lugares que a gente detesta, com trabalhos que a gente odeia, em morar em lugares que a gente não gosta, em se relacionar com quem a gente não quer, porque a gente aceita migalha. Migalha, a gente faz qualquer coisa para não correr o risco de não ser adoecidamente, minimamente incluído, amado, olhado, considerado, não importa, ainda que você seja capacho. Muita gente vira capacho facilmente. Eu conheço muita gente que aceita ser capacho para receber migalha de afeto, de inclusão, de pertencimento. Aí a gente pula para o chakra da garganta, o Vishuddha. O terceiro chakra faz a interface entre o nível humano e o nível animal e o nível humano do homem. O quinto chakra vai fazer a interface entre o nível humano e o nível divino, vamos chamar assim, entre o nível pessoal e o nível transpessoal do homem. E é nesse chakra que vai ter a pergunta / cobrança da vida. O que é que você fez? O que é que você faz com a libido que você recebeu no segundo chakra, que te facultava, te proporcionava a possibilidade de reproduzir uma outra pessoa, se você quiser ter filhos, e reproduzir uma obra, porque você veio com capacidade, potência, talento, paixões, interesses. Essa é a pergunta que esse chakra, porque esse é o chakra da expressão. Lembra com que qualidade você se insere no coletivo? Vamos lembrar que os chakras não são sequenciais, eles estão acontecendo todos ao mesmo tempo. Então, a expressão daqui é a expressão que vai sair pelo terceiro chakra na forma da tua inserção no coletivo. O que você leva para o coletivo? Com que qualidade você bota o teu produto na rua, o teu bloco na rua, a tua história na rua? Com que qualidade você é remunerado, você é reconhecido por isso? São perguntas boas de se fazer. Porque a gente adoece tudo isso muito fácil numa cultura de pecado e culpa como a nossa. Numa cultura onde fazer pelo outro é mais legal do que fazer por si e dar é mais legal do que receber. Né? Isso é um fator de subversão, de adoecimento, né? Uma porta aberta para o adoecimento emocional. Eu não estou fazendo apologia do egoísmo. E aí eu gosto de falar uma coisa que é interessante. É o eu primeiro. Eu primeiro. Essa expressão. Aí muita gente, quando eu falo isso, eu ouvi muito. A professora está fazendo apologia do egoísmo. Se egoísmo tivesse um mantra, seria só eu. Só eu é diferente de eu primeiro, né? E a melhor definição para eu primeiro, ou melhor analogia, é a máscara de oxigênio de avião. Você pode estar com um recém-nascido no teu colo. Caiu a máscara em você primeiro. Porque ninguém pode dar o que não tem. Por isso que Jesus falou, né, aquela frase monumental: amai ao próximo como a ti mesmo. Ele não falou mais que a ti mesmo. Ele não falou antes de ti mesmo, porque ele sabia que ninguém pode dar o que não tem. E a mesma igreja que coloca essa frase na rua diz que você nasce pecador e culpado. E diz que dar é mais nobre do que receber. É totalmente anacrônico. Ou talvez propositalmente anacrônico. Porque quando eu insiro na minha visão de mundo que o outro é mais importante do que eu, que dar é mais nobre do que receber, e que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por mim, a primeira coisa que isso faz é abaixar minha autoestima, meu alto valor e meu poder pessoal.
E tudo o que religião quer é isso. Repare, eu sempre falo isso, porque eu aprendi assim, e vi isso acontecer. Religião e ditadura. Não importa se é de direita ou esquerda. Demonizam sempre sexo e dinheiro. Porque sexo e dinheiro é a expressão simbólica, energética, arquetípica, emocional, psicológica do teu poder pessoal, da tua Shakti, do teu conatos, da tua libido. E se, né? Porque a sexualidade é a potência, né, que reproduz um outro ser humano. Quando Freud falava de sexualidade, ele não falava de genitalidade. Ele falava de potência. E se você demoniza o sexo, você demoniza essa potência. O dinheiro é a forma como o ser humano codificou o retorno do talento que você coloca no coletivo. Então você coloca através da tua potência, você coloca no coletivo a tua obra, e para sobreviver, você recebe dinheiro. O dinheiro é o retorno físico e simbólico da potência que você usou para colocar no coletivo o fruto dos teus talentos. E aí você, para sobreviver, porque a gente, né, se o sistema de troca é com papel moeda, então o dinheiro é potência, porque ele é o retorno da tua potência. E quando você demoniza o dinheiro, você demoniza a potência. Olha que genial. Esse chakra vai falar também da expressão verbal. Tem uma coisa importante nesse chakra também. Ele é a interface entre o nível humano e divino do homem. Tem que parar de falar do homem, né? Do ser humano, né? Homem e mulher. Isso é machismo estrutural, tá? Estou me curando. Do ser humano. E também é a interface que liga sentir e pensar. Essa é a porta estreita também que Jesus falava. Então aqui é o gargalo da ampulheta. Lembra da ampulheta que media o tempo? Areia, um pouquinho assim, vai caindo. Aqui é o gargalo da ampulheta. Com que qualidade? Veio uma outra pergunta também a gente se fazer. Com que qualidade em você? Como é que você gerencia essa balança, né? Um prato tem sentir, outro prato tem pensar. Como é que é isso? É difícil, né? Sabe por quê? Eu tinha um professor que falava uma coisa muito legal também. Ele dizia assim, uma das razões dos nossos problemas é que a mente vai de avião a jato e as emoções vão de fusquinha. Existe um descompasso de tempo interno imenso entre pensar e sentir. Pensar é assim. Talvez a única coisa que a gente conhece que é mais veloz do que a luz é pensar, é o pensamento. O pensamento é muito mais veloz que a luz. Só o pensamento. E as emoções não, gente. Sabe por quê? Porque as emoções, sentir é corporal. Sentir é corporal. Eu sinto com o meu corpo. Então, sentir está sempre no presente. Isso é uma coisa importante também. Sentir está sempre no presente. A mente não. A mente raramente está no presente. A mente, a maior parte do tempo, percebe a tua. Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Porque a gente tem uma angústia, e a angústia é basicamente um sofrimento com o passado que eu não posso mudar. E a gente tem a ansiedade, que é basicamente um sofrimento com o futuro, que eu não sei quando vem, se vem, de que jeito vem, até na esperança de que esse futuro compense, cure, resolva a angústia de um passado que eu não posso mudar. Então a mente fica muito atarefada com essa função. Tanto que a gente, quando tem que estar no presente, tem que fazer esforço. Focar, concentrar, demanda esforço, demanda foco, demanda um movimento que deveria ser espontâneo. Sabe por quê?
porque é uma lógica. O único lugar que a vida acontece é no presente. E é o lugar que a gente menos está. O que mais que faltava falar desse chakra? Sim, a expressão, né? Com que qualidade você fala sim e não? Com que qualidade você diz gosto, não gosto, quero, não quero, vou, não vou, faço, não faço, fico, não fico, amo, não amo? Porque você quer falar. Porque vem de dentro. Não para ser amado, não para ser gostado, não para ser incluído, não para fazer escambo com você, que é o que a gente acaba fazendo. A gente faz muito escambo com a gente deixa passarem por cima da gente, a gente se passa por cima da gente diminui de tamanho, a gente faz muito escambo contra a gente, porque isso é cultural. Só porque é cultural. A gente não aprendeu educação, inteligência emocional em casa. Devia aprender. A gente devia aprender como os povos antigos, né, conheciam o funcionamento do psiquismo, né? O que está por trás do comportamento? O que está por trás? Qual é o motivador? O inconsciente. Lidar com emoções. A gente não aprendeu nada disso. As mulheres ainda lidam com emoções melhor que os homens, né? Porque como mulher é inferior ao homem, eu não acho isso não, tá? É cultural, né? E mulher pode sentir. Homem não chora. A mulher pode chorar porque a mulher é inferior. Repara, gente, até hoje, quando as pessoas se emocionam em público, pedem desculpa. As pessoas quando se emocionam, quando choram, a imprensa dá, olha, o fulano chorou. Se for homem, então, aí dá ibope aberto. O homem chorou. Olha como a gente está na idade da pedra, da inteligência emocional. Fazendo um upgrade para o chakra da semana passada, para o sexto chakra, a gente tem o chakra aqui, né, que muita gente chama de terceiro olho, o Agna Chakra, que vai, assim como o chakra cardíaco gerencia todo o espectro do mundo do sentir, o chakra daqui gerencia todo o espectro do mundo do pensar e muito mais. Porque aqui não tem só o pensar. Então esse chakra vai gerenciar o crânio, porque essa parte do corpo aqui tem os 5 sentidos aqui, tem um cérebro, com neurônio pra caramba, glândulas muito importantes, né? Hipófise, pineal e tal. Tem o início do sistema nervoso central. É uma usina elétrica que manda inputs em hertz para todo o corpo, né? Tem uma atividade elétrica no corpo. Então, esse chakra vai gerenciar desde o cérebro físico até a não-mente. Né? Aquela não-mente, aquele silêncio, aquela vacuidade que os budistas chamam, né? Que é o outro extremo do processo. No meio disso, a gente tem o cérebro numa ponta, a gente tem a mente racional, intelectual, essa mente pensante que a gente acessa, a gente tem memória, a gente tem o subconsciente, que é uma certa interface entre o consciente e o inconsciente, tem o inconsciente, tem a mediunidade, tem a transpessoalidade, tem o sexto sentido, a paranormalidade, né? Essas faculdades extrasensoriais, tudo isso gerenciado por esse chakra aqui. Então é pegar desde do cérebro físico até a não-mente. Né? Até aquela parte na nossa essência onde não tem mente. Tanto que quem faz yoga, quem é da aula de yoga, conhece muito bem aquela frase mais clássica do mundo do yoga, que é Yogasthita Vritti Nirodha. Yoga é a cessação desse movimento da mente, né? Que vai acontecer às portas do Nirvana, mas para a gente vai demorar pra caramba. Então vamos continuar meditando, fazendo terapia, né?
e se alimentando bem, fazendo exercício, porque o nirvana vai demorar, mas a gente pode ficar muito bem, né? Aqui e agora, nessa vida complicada, né? Apesar de é um mantra importante, né? Dá para a vida ser legal, né? Dá para ser criativo, produtivo, porque é isso que esse mapa está querendo mostrar para a gente, né? Com que qualidade a energia vital funciona na gente? Com que qualidade cada atribuição de cada chakra no nível físico mais concreto da gente, no corpo, na saúde, no psiquismo, no sentir, no interior, na nossa espiritualidade, né? Que qualidade de potência isso tem? O quanto a gente trava, o quanto a gente reprime, o quanto a gente tem de medo, raiva, angústia, trauma, que vai bloqueando, que vai criando entupimento. Literalmente, entupimento. Entupimento. Tanto que uma das terapias mais eficientes para funcionar, né, exatamente nesse quesito, energia, são as terapias de respiração. Como o Rebirthing, né, o renascimento, criado pelo terapeuta americano Leonardo Orr, a respiração holotrópica, criada pelo psiquiatra tcheco Stanislav Grof, né, e outras terapias, breathwork, né, agora estão aparecendo várias terapias de respiração. E o que a terapia de respiração faz? Ela cria uma hiperventilação. Como o ar que a gente respira é irmão gêmeo da energia vital, do prana, né? É como se fosse uma moeda. De um lado tem o ar físico, do outro lado tem a energia vital. Então, quando você aumenta a frequência, o volume do ar no sistema, você aumenta o volume e a frequência de energia vital no sistema. Como a energia vital é inteligente, ela vai fazer por si mesma o trabalho que ela tem que fazer, que é desentupir. Porque realmente o que acontece, e o Dr. Reich, né, que é o pai das terapias corporais, Dr. Reich também provou isso em laboratório e clínica, né? A malha energética vai entupindo com os traumas, com medo, raiva, angústia, enfim, com toda a herança que a gente traz, né? A gente já nasce entupido, porque a gente já nasce com informações que vêm de vidas passadas, com pendência que vem de vida passada, a gente nasce com pendência que vem da nossa ancestralidade, né? Então a gente já nasce entupido, a gente já nasce com uma configuração, né? Aí você vai ver na medicina ayurvédica os doshas, as gunas, né? Que tudo isso são mapeamentos para poder entender. É isso que eu acho lindo no mundo oriental, que teve milênios para testar isso, né? São esses mapeamentos que vão ajudar a gente a otimizar aquilo que talvez seja das coisas mais importantes na vida humana, que é não sofrer. Isso é tão importante, né, que Buda basicamente referenciou toda a história dele, todo o conhecimento dele na questão do sofrimento. Ele era muito claro nisso, a questão é o sofrimento. E o sofrimento é fundamentalmente fomentado e mantido pelo desejo. Né? Pelo desejo. Por quê? Porque o desejo, né? E vamos botar nesse bolo desejo, prazer, né? O gostoso, o bom, o agradável, o criativo, né? Tudo aquilo que leva para cima, que é muito importante na vida, tudo isso. Mas existe uma linha tênue, né? Divisória entre o prazer, o desejo, né, e tudo que está nesse pacote, que pode funcionar como um mantenedor da energia,
né? Sexo, beleza, arte, prazer, comida, tudo isso deveria ser coadjuvantes no nosso caminhar humano, né? Para manter o frescor, a beleza, a força, né? O vigor, o tesão pela vida. Só que tem uma linha tênue aonde esse material pode acabar sendo usado na tentativa de preencher vazio, de preencher buraco interno, de preencher trauma, tristeza, falta, angústia. E aí a merda tá feita. Porque eu sempre falo, desculpa quem me acompanha, eu vou me repetir de novo, mas eu acho isso tão emblemático. Alcoólicos Anônimos. Método Minnesota, criado por 2 ex-alcoólicos americanos, que estabeleceram o sistema dos 12 passos, né? Aquele só por hoje, evite o primeiro gole, que no primeiro momento era Alcoólicos Anônimos, depois criaram o NA, o Narcóticos Anônimos, e hoje em dia a gente tem essa estrutura dos 12 passos para viciados, adictos, patológicos em sexo, comida, trabalho, computador, videogame, academia de musculação, emoções. Tudo saudável. Fora drogas e cigarro, o resto é saudável, gente. Comer é saudável, sexo é saudável, academia, computador, videogame, tudo saudável e tudo pode virar vício. Porque a gente não aprendeu, a gente não teve inteligência emocional, psicológica, apoio, inteligente, né? A gente ficou na família, né? Em geral, religião, na escola, essa pedagogia burra que ainda usam nas escolas, e pouquíssima gente faz terapia, né? Uma coisa que hoje, na minha opinião, como terapeuta, né, que há 30 anos que eu lido com gente, para mim, terapia e meditação tinha que ser subvencionado pelo governo. Meditação tinha que ser ensinada na escola. Todo mundo deveria fazer terapia e meditação. Todo ser humano do século XXI urbano deveria fazer terapia e meditação tranquilamente. Está todo mundo adoecido, o mundo inteiro. Estamos todos adoecidos. Todos adoecidos. Ninguém está em equilíbrio, ninguém está feliz. Um dos problemas, mas isso é assunto para outra hora, porque tudo isso dá um congresso, né? E congresso bom, daqueles congressos que a gente não tem solução. A gente só vai ali para elaborar, refletir e manter o conhecimento vivo, né? Porque essa coisa de dar uma solução é muito complicado. Né? Essas questões humanas complexas, elas têm muitas soluções simultâneas, porque o ser humano é muito diverso. Bom, aí a gente chega no objeto de hoje, que é na cobertura. Chegamos lá no fim do prédio, né? Lá no alto do prédio, que é o Sahasrara Chakra. Esse chakra já não tem relação mais com nenhum elemento, né? Eu acabei não falando de alguns. A gente tem terra no primeiro chakra, água no segundo, fogo no terceiro, ar no quarto, né? Espaço, porque para os hindus tem 5 elementos, não só os 4 que a gente aprende na escola. Tem fogo, terra, ar, água, espaço. E espaço é o elemento que tem mais no universo, que alguns traduzem como éter, né? Que é o espaço. E... Peraí que me deu um branco aqui, eu estava falando do... Sim, esse chakra não está mais relacionado... Ah, sim, o elemento, desculpa, gente, viajei aqui. Cabeça de velho. À noite. Terra, água, fogo, ar. Espaço, mente. E aqui, nada. Porque esse chakra já é a expressão da transcendência. Esse chakra é a expressão arquetípica, simbólica, energética da nossa unidade, da nossa conexão
real, né, do fato de que a gente, como corpo físico, a gente é membro de um único organismo, que é toda a criação. E como espírito, a gente é porque só existe um espírito na criação. Só tem uma alma, segundo Buda, que era um cara esperto. Né? Buda dizia que só tem uma alma em toda a criação, só tem um espírito, só tem um inconsciente. E a gente compartilha essa única alma, esse único espírito, esse único inconsciente, essa única mente. Só que entre a unidade e a gente tem o filtro, tem 3 filtros importantes: o filtro do ego, o filtro dos 5 sentidos e o filtro da mente racional. É esse trio que faz com que a gente viva a ilusão de que a gente é separado, de que a gente tem uma individualidade absoluta, de que a gente tem uma autonomia absoluta, como se Deus, né, cortasse um pedacinho dele e colasse em cada embrião que entra na barriga de uma mulher. Então a gente compartilha a mesma alma, o mesmo espírito, a mesma mente, o mesmo inconsciente. Como a gente tem um ego, uma mente racional e 5 sentidos, esses 3 atributos funcionam como um fabricador dessa sensação de identidade absoluta que a gente sente. Porque a gente, quando olha para fora, a gente se sente separado, a gente se sente separado dos outros, a gente se sente separado da natureza, a gente se sente separado do que a gente suponha que seja Deus. Quando a gente olha para dentro, a gente também se sente separado, porque raramente corpo, mente e emoções estão andando juntas. Raramente. Tanto que meu amigo brincava com uma coisa que é isso mesmo. A mente vai de avião a jato, as emoções vão de fusquinha. Então, existe um descompasso interno e um descompasso interno inerente a viver. Porque a vida, o universo funciona com essa característica de ser dual, de ser relativo. E toda a existência que é dual e relativa, ela é de uma diversidade infinita. Infinita. Tanto que uma palavra interessante, que é muito conhecida na nossa cultura, que vem da Índia, que é Maya, né? Maya, a pronúncia correta é Maya, que é erroneamente traduzida como ilusão. Maya quer dizer alguma coisa que é e não é, ao mesmo tempo. Então, nós somos simultaneamente individuais e coletivos. Nós somos individualmente separados e unidos. Nós somos simultaneamente individualidade e unidade. Um grande filósofo na Índia chamado Shankara, ele falava que tem um termo na psicologia da Índia que é muito importante, na filosofia, na psicologia, que é sob o ponto de vista da relatividade, da dualidade. Eu sou separado de vocês, sou separado da natureza, sou separado de Deus. Sob o ponto de vista do absoluto, só existe um. Então, tem um postulado dialético e filosófico em torno do qual todo o universo oriental se constrói. Todo. Isso vale para a Índia, para a China, para Japão, para Tibete. Né? Existem 2 realidades acontecendo aqui. A realidade e a que eu experimento. Então, a realidade é o que os chineses chamam de Tao, é o que os hindus chamam de Brahman. Existe a realidade. E existe a realidade que eu experimento porque a realidade passou pelo filtro do ego, dos 5 sentidos e da mente racional.
E isso faz com que eu construa a minha impressão de individualidade separada e faz com que eu construa uma visão de mundo. Porque a realidade que eu experimento, ela é determinada pelas informações que eu trago de vidas passadas, pelas informações que eu trago da minha ancestralidade, pelas informações que eu trago pela via da genética, pelas informações que eu trago de tudo que eu vivi nessa vida presente, desde a minha concepção, pelas informações que eu trago da extremamente complexa relação que eu tenho com o inconsciente coletivo, com o campo mórfico, com o registro acástico. Olha o imbróglio que isso dá. Isso tudo constrói o Hernani que está e tem o Hernani que é. E quem separa o Hernani que está do Hernani que é, basicamente um inconsciente cheio de pendências. Das pendências que eu trago de vidas passadas, das pendências que eu trago da ancestralidade, das pendências que eu trago dessa vida e das pendências coletivas que eu trago, que eu agrego da minha interação com o inconsciente coletivo. Essas pendências, que é tudo o que eu não curei, que eu não entendi, que eu não aprendi, que eu não integrei, que eu não capitalizei evolutivamente, tudo isso mora no meu inconsciente, produzindo sintoma, produzindo uma sensação dessa individualidade imensa que eu sinto, né, dessa separação, e produzindo os outros sintomas, né? O sofrimento, raiva é sintoma, medo, angústia, ansiedade, né, a minha visão de mundo, a forma como eu lido comigo. Quem me constrói sou eu. Quem constrói a realidade que eu vivo sou eu. Quem constrói a minha visão de mundo sou eu. Quem constrói o meu sistema de crença, meus padrões de comportamento sou eu. O grande dificultador, desafiador que tem nesse processo, talvez o maior de todos, é o inconsciente. É que essa história toda, 90%, vamos inventar essa, né? 90% disso tudo que eu falei mora num lugar que eu não participo e que eu não conheço. Por isso se chama inconsciente. Eu não lembro de vida passada nenhuma, eu mal conheci meus ancestrais, eu lembro de nada da minha gestação, eu lembro de pouca coisa da primeira infância, mas tudo isso está vivo dentro de mim. Tudo isso compõe esse imbróglio que é o Hernani que está, humano, nascendo, morrendo e vivendo dentro desse ping-pong da dualidade, desse ping-pong da relatividade, que faz com que eu me sinta separado, dentro e fora de mim. Então, esse chakra é a expressão dessa unidade, que não está sendo experienciada por mim, que não está sendo vivida por mim. Tanto que Kundalini, né, não é Kundalini, é Kundalini, né, e aí Kundalini, então, tem um caminhão de versões diferentes, de coisas que vão desde a fantasia mais maluca, né, até versões sérias, né, de muitas origens no conhecimento oriental. O que eu aprendi com o meu professor que trouxe o Tantra da mão direita para o Brasil e que me ensinou tudo isso, a maioria disso que eu estou compartilhando com vocês, me ensinou que Kundalini é a expressão arquetípica da minha natureza real. Não tem uma energia em forma de cobra enrolada 3 vezes e meio num Shivalinga, no meu primeiro chakra, dormindo, esperando acordar. Quem está dormindo sou eu. Quem está dormindo é o Hernani que está, que não conhece o Hernani que é. Isso é que está dormindo. Porque a unidade, a alma, o espírito, está vivo dentro de mim. Está vivo em toda a existência. Do nível subatômico mais bóson de Higgs, se é que bóson de Higgs é a menor partícula, até as grandes teias de galáxia. Está tudo vivo.
Está tudo vivo, dentro e fora de mim. E tem um postulado no Oriente também que eu gosto muito, que eu acho que se contrapõe de uma forma muito importante, e eu tenho repetido isso exaustivamente. A gente precisa trabalhar para desmontar esse software que instalaram na gente há 2000 anos, que quando a gente nasce, a gente é pecador e culpado. Isso abriu um espectro de deturpação, de adoecimento psicológico, emocional, coletivo na nossa cultura sem tamanho. Sem tamanho. Sem tamanho. Imenso. Um promotor de sofrimento enorme. Um diminuidor, achatador de autoestima e de alto valor enorme. Das coisas mais bacanas que eu percebi quando eu acessei esse mundo oriental, eu era muito jovem, né? Me apaixonei por yoga, essa coisa toda, e em algum momento ficou muito claro para mim, isso foi muito importante, porque talvez a coisa mais importante que o Oriente veio trazer para o Ocidente, quando o Oriente invadiu o Ocidente nos anos 60, 70, foi legal, trouxe yoga, budismo, macrobiótica, shiatsu, acupuntura, ayurveda, meditação, maravilhoso. Técnica, maravilhoso. O Oriente trouxe a consciência para a gente da energia vital, do prana. Maravilhoso. Mas tem uma coisa mais importante do que isso para mim, que é o Oriente vem oferecer uma virada de chave na visão de mundo. A gente não é pecador e culpado de nascença. A gente nasceu pronto. Existe uma palavra em sânscrito que é avidya. Avidya é a negação, vidya é o conhecimento, é a ignorância de quem a gente é. A gente não nasceu pecador e culpado, a gente não nasceu faltando nada, porque quando você nasce pecador e culpado, você nasce alguém que não é e que não tem. A única coisa que a gente padece, a única, é a ignorância de quem a gente é. E dentro da psicologia hindu, todo sofrimento humano nasce dessa ignorância primordial. Todo. Isso vale para sofrimento físico, isso vale para sofrimento emocional, coletivo. Todo sofrimento dimana, essa palavra é legal, né? Dimana dessa semente constitucional que é a ignorância de quem a gente é. Isso é Maya. Isso gera Maya. Gera essa dupla vida que a gente vive. Essa vida dupla. É como eu falei, existe um postulado dialético central nessa filosofia. Existem duas realidades acontecendo aqui. A realidade e a que a gente fabricou. Então, entre o Hernani que está vivendo a realidade que ele fabricou e o Hernani que o Hernani que está não conhece, o Hernani que conhece o Hernani que está e trabalha no inconsciente, no transpessoal. O Hernani que trabalha para que o Hernani que está possa se integrar no Hernani que é. Então o Hernani que conhece o Hernani que está, mas o Hernani que está não conhece o Hernani que é. E o Hernani que está tem que trabalhar para se reapropriar do Hernani que é. Por isso que o ser humano tem... esses povos antigos estavam careca de saber de tudo isso. Por isso que tem tanta técnica, tanta filosofia, tantas medicinas, tantas terapias que vêm dessas culturas antigas, do xamanismo, dos yogas, das Vedantas, né? Em função disso, né? Que basicamente, voltando para um ponto que eu entrei, mas não desenvolvi, que é o sofrimento. O sofrimento é a coisa mais inerente da nossa vida. A gente nasce de um sofrimento, mesmo que você tenha feito parto
humanizado, feito yoga para gestante, Le Boyer, sofrer não é confortável nem para quem pare, nem para quem nasce. E vai morrer com sofrimento. Não tem, envelhecer traz limitação, traz dor, né? Mesmo que você morra dormindo, tem desconforto. E vai passar por sofrimento na vida. Sofrimentos físicos, vai ter doenças, né? Vai passar por sofrimentos emocionais, psicológicos, vai ter medo, raiva, angústia, ansiedade, vai passar por abandono, vai passar por injustiças, por coisas que o ser humano passa. Todo mundo vai passar. Então a vida é uma sinuosidade de luz e sombra, de prazer e dor. Isso é inexorável. Isso é inexorável. Então tudo isso tem a ver com esse final de jornada de chakras aqui que a gente está fazendo. Isso dá pano para manga para caramba, né? Quem quiser aprofundar um pouco mais, um dos meus 7 cursos que estão na Hotmart é de chakras. Aí tem mais assunto, tem apostila, tem os mantras dos chakras, tem exercício, tem meditações, tem um monte de coisa. Gente, eu preciso falar isso. Domingo termina a minha Black Friday, aonde você vai podendo comprar os meus 7 cursos gravados, com mais 5 workshops complementares gravados, com acesso vitalício. Acesso vitalício só tem na Black Friday, porque, em geral, a Hotmart, ao longo do ano, só libera, no máximo, acesso por 5 anos. Vitalício na Black Friday. Então, você vai poder comprar os meus 7 cursos com 5 workshops, com acesso vitalício, pela metade do preço, em 10 ou 12 vezes. Tá? Então, aproveita que termina dia 30, meia-noite, essa Black Friday. Beleza? E você ainda vai ter, comprando a Black Friday, você ainda vai ter um super, hiper, giga desconto no último curso de formação de terapeutas de alinhamento energético que eu vou estar ministrando lá no Monte Caruná, em Pati do Alferes, no Carnaval. São 10 dias imersivos. Há 17 anos que eu dou esse curso lá, todo o Carnaval. Eu estou me aposentando, vou fazer 70 anos nesse curso. E estou disponibilizando o último curso, vai ser uma festa, vai ser muito legal. Eu estou dando um mega desconto para quem quiser aprender essa terapia que é brasileira, que eu ensino há 25 anos aí por todo o Brasil. Então, vem compartilhar comigo, aproveita esse bonde da Black Friday, compra os 7 cursos e os 5 workshops, ainda leva esse super descontão. Tá bom, gente? Então, para quem chegou depois, vai ficar gravado aqui. Amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube, quem não conhece, Hernani Fornari, bota lá. Tem muito material sobre muito assunto. E também vai como podcast para o meu canal de podcast no Spotify e na Apple. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Um bom fim de semana. Eu estou por aqui. Quem quiser entrar em contato comigo, eu não sou terapeuta nem professor superstar, não tenho secretária que me blinda. Eu tenho o maior prazer em interagir, não me atrapalha, não me incomoda. Então, manda e-mail para mim, WhatsApp, inbox, Facebook, Instagram, qualquer dúvida, informação, né? Por aí, bater papo. Sejam bem-vindos, tá bom? Um beijo aí para todo mundo. Tudo de bom.